Estamos de volta com o seu estilo de vida. Obrigada a você que está ligadinho aí conosco na manhã desta terça-feira. Agora é hora de entrevista. Eu quero saber o que você acha. Será que carboidratos e atividade física combinam? Se bem escolhidos, os carboidratos podem beneficiar, sim, a prática esportiva. E esse é um dos assuntos de hoje da nossa entrevista do quadro Fique por Dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos na manhã desta terça-feira o nutricionista Antônio Neto, que já está aqui ao meu lado. Doutor Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, satisfação estar com vocês hoje aqui pela manhã. Espero ajudá-los da melhor forma. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, para a gente começar, eu gostaria que primeiro a gente esclarecesse do que se tratam os carboidratos, porque muitas das vezes as pessoas têm uma ideia um pouco confusa e ligam logo a massas de uma forma muito simplória, o que na verdade não é. Os carboidratos são um pouco mais complexos. Exatamente. Os carboidratos em si é um macronutriente específico. Eles se diferem em simples e complexo. E os simples são os que possuem mais açúcares refinados, isso é o próprio açúcar de casa. E os complexos, inclusive, a gente tem bastante na região, que é batata doce, macaxeira, tapioca, entre outros. A quantidade desses carboidratos é muito colocada nas próprias dietas, porque ele tem o principal acesso à energia. Então, a principal função dele é ceder energia para você. Ou seja, uma dieta que tem menos carboidrato ou uma proporção menor, trata-se de uma dieta com pouca energia. Tá certo. E me baseando nisso que você acabou de falar, os carboidratos são necessários para nos fornecer energia, então de maneira nenhuma eles podem ser cortados totalmente de qualquer dieta que seja. Porque a gente vê hoje em dia tantas dietas sendo divulgadas de uma forma muito irresponsável, e se você, em alguma dieta, viu que o carboidrato pode ser cortado 100%, isso é mito, doutor. Perfeitamente, é mito completamente. As dietas provenientes de macronutrientes, que separam gordura, proteína e carboidrato, existe um cálculo específico que é feito. Antes desse cálculo é feito então uma avaliação nutricional para que a gente consiga então estar colocando a margem específica para cada macronutriente para esta pessoa. O corte de qualquer tipo desse macronutriente pode trazer malefício para a pessoa e não benefício, incluindo a baixa de energia, tonturas, tremores, entre outros, e a incapacidade de promover exercício. Tá certo. Bom, e agora como é que os carboidratos eles podem beneficiar a prática da atividade física? Eles podem ser aliados? Não só aliados, como devem ser amigos para sempre, né? Porque sem carboidrato você não tem energia para treinar. A principal função, como a gente já havia falado, é a energia principal. Para as meninas, então, um recado importante: sem carboidratos, sem queima de gordura corporal. Quem ativa a célula de gordura são os próprios carboidratos. Então a gente depende realmente de uma cota de carboidrato pré-treino, de uma cota de carboidrato para recuperar então a musculatura, e não só a musculatura como volume muscular numa refeição pós-treino, para que você consiga fique em queima de gordura o dia todo, facilitando o emagrecimento, né? Tá certo. E como é que a gente pode utilizar esses carboidratos no nosso dia a dia? Lógico, falando da questão da atividade física. Eu pratico atividade física, não sou uma pessoa sedentária, lógico que para quem é sedentário é uma outra cota, mas como é que o senhor aconselha que isso seja distribuído? Lembrando sempre, gente, como você que acompanha o estilo de vida sabe, são recomendações gerais. Precisando de uma dieta específica, individual, você tem que procurar um nutricionista. Uma recomendação geral que eu costumo fazer, primeira coisa é você nunca cortar os carboidratos. A não ser que você tenha uma patologia que você não possa estar consumindo, que isso se difere. Certo. E mesmo tendo essa patologia, que eu vou dar exemplo como o próprio diabetes, há um controle rígido a nível de quantidade, mas nunca o corte total. Ele não pode fazer o corte total. Em relação à recomendação diária, a gente difere 65% da cota diária a nível de energia relacionados ao nível de carboidrato, e a divisão dele, colocando em cada refeição um aporte pequeno, faz com que você tenha então um nível de energia controlado ao longo do dia e também um nível de força, né, restabelecido, porque ele é justamente para te ceder energia. Esta cota controlada geralmente realmente é calculada, né, mas a nível geral a gente coloca carboidrato no café da manhã, no intervalo da manhã, e aí dando de repente um próprio cardápio específico, nós temos a própria tapioca aqui, né? E aí se a gente estiver associando ela com um queijo coalho, com pouco sal e tudo, você tem então uma cota excelente de carboidrato, né? Barata, acessível, e que vai te proporcionar então um nível calórico bom
para o teu café da manhã e não deixa de fugir da nossa região, né? Tá certo. Então o café da manhã seria excelente com a tapioca. E aliando essa questão dos carboidratos à atividade física, quem pode fazer a utilização dessa dupla aí, carboidratos e atividade física, no sentido de que idosos, crianças, por exemplo, grávidas, enfim, esses grupos que normalmente na saúde a gente costuma tratar com uma atenção especial por conta da individualidade realmente de ser um público um pouco mais especial. Pronto, Denise, você falou tudo. A palavra individualidade é a que mais ocorre nesse sistema. Por quê? Porque quando a gente vai passar a dieta, a gente também verifica a intensidade de treinamento que a pessoa faz. Intensidade, frequência, volume de peso. Então tudo isso é muito calculado para que a gente consiga suprir a necessidade não só de carboidrato, quanto de gorduras e proteínas. Então, para idoso, para adolescente, para crianças em gerais, todo mundo tem que ter um aporte específico de carboidrato. Agora, óbvio, tudo vai ser adequado no que eles mais gostam de comer, porque dieta é isso também, o hábito, intervenção dentro do hábito alimentar é uma coisa muito difícil de fazer às vezes. E a adequação de quais tipos que você mais gosta, o quanto eu vou usar e qual horário eu vou usar, isso nós fazemos. E nesse sentido, você está acabando de acompanhar, a questão da mudança de hábitos é muito complicada realmente. A gente observa, doutor, que nesses últimos anos a questão nutricional tem mudado um pouco. Em que sentido? Tem individualizado cada vez mais o atendimento. Sim. Até para que o tratamento surta efeito. Para que a pessoa não mude naquele curto período de tempo. Exatamente. E depois volte aos maus hábitos. E na nutrição é isso que vocês tentam passar para os pacientes. Passar para os pacientes? Exatamente. Que a mudança tem que ser para a vida toda e, portanto, não pode ser muito drástica? Eu costumo fazer um exemplo bem clássico dessas coisas e eu falo o seguinte: você imagina você consumindo tudo que você sempre gostou, desde o início até 50 anos. E com 50 anos, como você comeu muita coisa que foi errada, você descobriu uma patologia e você vai deixar de comer aquele alimento. Então é muito mais fácil você controlar isso a vida toda e passar do início até, teoricamente, o final da tua vida comendo sempre que você gosta, do que você gerar um descontrole e aí acordar um dia e dizer, poxa, eu não posso mais comer porque eu tenho uma patologia. Outro detalhe importante, nutrição é vida. O que você come é o que você produz. Quem come bem é bem motivado. Quem come pouco carboidrato é mal-humorado. Isso já intervém dentro do teu profissionalismo. Então, esse controle específico, esses exemplos de cotidiano, são sempre dados dentro da dieta e sempre bem individualizada, para que a gente consiga, então, estar passando não só a dieta, mas uma mensagem de apoio para ele. A partir desta semana, quando você começar a seguir a dieta, não tão rigorosamente, que a gente não faz uma prisão também para o paciente, mas você vai perceber então que há um acúmulo melhor a nível de energia, uma proporção melhor a nível de concentração, né? E fatores de bom humor, né? Que é super bem importante. Quem está bem alimentado, sempre bem humorado. Com certeza. O humor influencia tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Exatamente, exatamente. Agora, doutor, quais os cuidados que as pessoas devem ter na questão do excesso e também da pouca ingestão de carboidratos? Ou seja, quais as consequências que o nosso corpo pode vir a refletir com o excesso e também com essa pouca ingestão? Pronto, com a pouca ingestão e às vezes o excesso de exercício, você libera na corrente sanguínea um hormônio chamado cortisol. O cortisol em si é um hormônio do próprio estresse. Então o que acontece? A gente tem que estar prevalecendo que a cota de carboidrato vai nos ajudar a controlar esse hormônio do estresse. Então se eu corto o carboidrato ou diminuo, eu vou aumentar meu estresse diário. E isso não é bom. Isso vai intervir no meu sono, isso pode me gerar insônias, isso pode me gerar um desconforto, irritabilidade principalmente. Então essa cota de carboidrato é tão importante que você consegue manter o cotidiano com um nível de estresse mais baixo. E aí, para levar para um outro lado, o nível de estresse alto pode prejudicar a tua imunidade, né? Te deixando doente. Justamente. Hoje em dia a gente sabe que o estresse é a causa de muitas doenças. Exatamente, realmente. Inclusive a ansiedade. E no caso do excesso dessa ingestão do carboidrato? Pronto, o excesso tem que ser, acaba sendo proveniente, às vezes porque você fica muito tempo sem comer nada. Então você pula muito suas refeições, você não consegue fazer as refeições 3 horas. Logo, você vai aumentar o teu apetite para as refeições maiores. Café da manhã, almoço e principalmente jantar. Então essa quantidade de carboidrato tem que ser muito bem colocada nos intervalos para que você não aumente tanto a quantidade nas refeições maiores, causando acúmulo. Né? Então o excesso vem daí. Quanto mais tempo você ficar sem comer carboidrato, mais vontade você vai ter que comer na próxima refeição. Então você tem que ter esse controle específico aí e facilitar então esta renda sua diária de carboidratos. Doutor Antônio, pela sua experiência, porque nossa, o que eu ouço de gente fazendo dieta
se alimentando só almoçando e jantando, ou então só almoçando. O que acontece, na sua opinião, que as pessoas acreditam que diminuindo as refeições elas vão estar promovendo emagrecimento, quando na verdade não é isso. Todas as recomendações são sempre, pelo menos uma é padrão. 6 refeições ao dia, intervalos pequenos entre uma refeição e outra, e as pessoas insistem em acreditar no contrário. Pronto, nós vamos agora fazer uma exclusividade então, né? Porque este assunto de frequência alimentar, que é justamente o número de refeições que você proporciona ao longo do dia, vai te trazer muita tranquilidade, porque vai te trazer saciedade. Então, se você consome de 3 em 3 horas seus alimentos direito, você consegue ter um acúmulo menor de gordura abdominal. E o corpo passa a usar mais gordura como fonte de energia. Sei. Quando você fica, então, com um tempo de jejum muito prolongado, o corpo passa a estocar mais. E aí você começa a aumentar o acúmulo de gordura na linha abdominal. Um detalhe importante, como você fica em jejum, você começa a perder musculatura. E aí você sobe na balança e acha que aquele peso é restabelecido de gordura, e não é. Então, no exame que a gente faz na clínica, que é o exame de bioimpedância, nós temos um controle rígido em perda de gordura e de músculo. Então, se acontece perda de massa muscular, tá errado, essa dieta não está funcionando. Certo. Porque a gente tem que focar no peso ruim, que é o peso de gordura que vai te trazer mal. Ninguém morre por excesso de músculo, né? Tá certo. Morre por excesso de gordura, então a gente tem que controlar isso. Então tá aí, talvez seja essa a questão, né? Você Exatamente. sobe na balança, vê aquele valorzinho ali que talvez tenha diminuído por conta dessa sua dieta maluca e você acredita que tá emagrecendo. Uma e, sugestão, Denise, assim, muito importante que eu costumo fazer é não copiar dieta de maneira alguma. Assim como o seu treinamento é individualizado na academia, o professor vai te avaliar antes de passar o treinamento para você, a dieta é do mesmo jeito. Foco na dieta é foco na individualidade. Certo. Não teria nutricionista se a gente conseguisse copiar tudo pela internet ou pela revista, né? E a revista não sabe quem é você, né? Você só lê a revista. Ainda mais por isso, tá certo então. Doutor, a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse e outros assuntos. Afinal de contas, a alimentação, como o doutor Antônio falou, é super importante para a saúde do nosso corpo. A saúde começa pela boca, pelo que você está ingerindo no seu dia a dia. Então, fica comigo, no próximo bloco a gente continua esse bate-papo. Até já!